Pois bem, falando da Amazônia, a Amazônia, para muita gente, principalmente fora de quem mora na localidade, a Amazônia é composta de rios e floresta, e dentro dela, possivelmente, os índios. Então, para muita gente que não visitou a Amazônia, ou mesmo quem é brasileiro, tem uma ideia totalmente errada da Amazônia. A Amazônia, na verdade, ela possui floresta, ela possui savanas, ela possui regiões montanhosas. Então, são climas totalmente diferenciados. Então, você tem climas bem definidos, clima tropical propriamente dito, temperaturas altas, chuvosas, e regiões também totalmente diferentes. Então, precisa ficar bem atento com relação à Amazônia. Próximo. Então, essa é a ideia que se tem de floresta amazônica. Mas se nós quisermos explorar a floresta amazônica, a gente tem que primeiramente conhecer. Simplesmente colocar uma nota proibindo o uso dela, então isso é bastante contestável. Principalmente produtores. Produtores na Amazônia, infelizmente ou felizmente, a gente precisa às vezes iniciar um plantio através de uma derrubada, uma queima, para depois usar a terra. Logicamente que as áreas que já foram alteradas, que já foi desmatada, aí tudo bem. Aí você, nessa área, você vai aproveitar, fazer reflorestamento, fazer novos cultivos. Mas numa floresta inicial, uma floresta primária, infelizmente ainda se pratica o que se praticava há dezenas de anos atrás. Próximo. Então, para você fazer o trabalho de cultivo, de conservação, a gente tem que conhecer o ambiente. Então, vejamos, como é que a gente faria com um ambiente semelhante a esse aí? Quer dizer, quem não estiver preparado, independente da formação, seja um agrônomo, seja um biólogo, um engenheiro florestal, um veterinário, até um engenheiro de telecomunicações, se ele não tiver ideia do ambiente, ele não vai ter ideia de como ele vai poder realmente usar e explorar aquele ambiente. Um outro como esse. Será que a gente vai desmatar, vai cultivar? Às vezes, cultivar não é interessante. Por isso que, às vezes, a palavra conservação ela é importante. Na próxima aula nossa, que será amanhã, a gente vai falar desses conceitos diferenciados, né? Conservação e preservação. Conservar é uma coisa e preservar é outra. Então, um ambiente como esse, na verdade, a gente usa mais para a preservação. E se o ambiente for esse? Como é que a gente vai cultivar num ambiente como esse aí? Um ambiente montanhoso. Na Amazônia nós temos um ambiente semelhante? Temos. Nas regiões de altitude, nas fronteiras Brasil com Colômbia, Brasil com Venezuela. Então é como, na verdade, a Amazônia fronteira com Colômbia e Venezuela, com o próprio Peru, são regiões de grandes altitudes. E se fosse uma região, claro que a Amazônia não tem esqui, a Amazônia brasileira, mas uma região montanhosa cheia de neve, como é que a gente vai fazer para cultivar, conservar? Como é que vai usar? Então a gente tem que ter uma ideia de tudo isso. Então conservar é totalmente uma palavra bastante qualificada, visando sempre o quê? Toda vez que eu falo em conservar, eu tenho que sempre pensar que eu vou usar. Então, essa vai ser a grande diferença. A conservação da preservação. A conservação eu uso, na preservação eu não toco. O termo está em preservar, não tocar naquele ambiente. E se o nosso ambiente for como esse aí, um deserto? Se fala muito que um dia da região amazônica poderá virar deserto. A gente tem os lençóis maranhenses, por exemplo, é uma região arenosa. E se a gente resolver cultivar, é possível? Aí fica essa interrogação. A gente consegue cultivar numa área desértica? Sim, o grande exemplo é Israel. Mesmo nesses ambientes, a natureza ela é imprevisível. Você tem uma região totalmente arenosa e de repente a gente não consegue explicar por que a gente tem esses oásis então. Como é que aquilo apareceu de repente? Então, se eu não estiver preparado para conservar, eu vou acabar também destruindo. E essa aqui?
Esse aqui é o mais comum. Infelizmente, na região amazônica predomina bastante as queimadas, não só na região amazônica, mas na nossa região brasileira como um todo, como a região de Cerrado. Então, se a gente não estiver preparado para isso, o que acontece? Após uma queimada, principalmente a flora microbiana é que desaparece. A gente costuma dizer que, na verdade, numa região de floresta, a gente tem, na verdade, 3 florestas a gente tem. A primeira que a gente vê, a segunda, quando você queima, suja, uma segunda, totalmente a vegetação diferente, e eu ainda digo que tem uma terceira, que é a flora microbiana, que pouca gente conhece isso aí. Então, essa flora microbiana, às vezes, é muito rica. E essa vegetação, após a queimada surge, é aquela vegetação que a gente não vê, que são as sementes que estão ali esperando o momento correto delas germinar e surgir uma nova vegetação. Então, isso é bastante comum, né? Infelizmente, principalmente nas regiões de savana, de cerrado, por exemplo, no caso aí de Roraima. Roraima é muito comum. Essas regiões que se chama de lavrado, na verdade, o lavrado confundiu muito os gaúchos quando chegaram em Roraima. Eles achavam que eles estavam nos Pampas. Mas nós temos uma região de, entre aspas, de cerrado em Roraima, no norte do Amapá, que é comum também as queimadas. Essas áreas é mais difícil de você recuperar, porque a flora microbiana é totalmente ou quase toda destruída, então não é fácil conduzir esses ambientes para a sua nova regeneração. Então, a história do uso das plantas medicinais, ela é bastante longa, bastante antiga. Antes mesmo de surgir a medicina tradicional, quer dizer, os chineses, há 5.000 anos atrás, antes de Cristo, já conheciam o uso. Os egípcios com 2.300 e o Brasil através dos jesuítas, em 1783. Aquela espécie, aquela planta chamada de ipeca ou ipecacuânia, foi a primeira planta medicinal estudada no país. Foi em 1783 conhecida pelos jesuítas através dos indígenas que a utilizavam. E qual a importância, então, do uso de plantas medicinais, plantas aromáticas? Primeiramente, a parte social, ligada diretamente com saúde e outros comunitários. Então, a gente sabe, o conhecimento tradicional, ele é de alta importância. Eu sempre falo que a ciência, se desprezar o conhecimento tradicional, a ciência atrasa. Imagine vocês, eu quero identificar, por exemplo, uma espécie que controla, por exemplo, asma. No planeta existe aproximadamente mais de 300.000 espécies de vegetais. Já pensou eu estudar cada espécie para saber qual delas realmente poderia ser usada contra a asma? De repente a comunidade, o conhecimento tradicional me diz que são as espécies A, B, C e D. Fica mais fácil, eu vou pegar as espécies A, B, C e D e vou verificar se realmente tem aquela atividade ou não tem. Por isso que é importantíssimo o conhecimento tradicional não ser desprezado, porque o conhecimento tradicional já existia antes mesmo da ciência moderna. Na parte econômica, nós temos alguns exemplos, por exemplo, no mercado internacional de fitoterápicos, chega a movimentar em torno de hoje está em torno de 2,5 bilhões por ano. Só para vocês terem uma ideia, a pilocarpina, que é uma substância extraída do jaborandi, quem utiliza ela é a Merck, que é uma empresa alemã, ela movimenta em torno de 60 milhões de dólares por ano, usando apenas uma substância, a pilocarpina. E quantas outras substâncias não existem nessa espécie? Por exemplo, é comum se encontrar nos mercados, nas drogarias, principalmente aqui na nossa região, aqui no Pará, aqui em Belém, no Maranhão, no próprio Piauí, existe o jaborandi. Muitos shampoos, cosméticos à base de jaborandi. Será que realmente está presente o jaborandi ali? Porque o jaborandi verdadeiro só existe aqui, em alguns municípios do estado do Pará, no Maranhão e no Piauí. Os outros estados não tem. E como é que de repente aparece shampoo em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e assim por diante? Então a gente sempre coloca uma interrogação. Provavelmente, talvez importação desses estados com relação às regiões produtoras. Mas só para vocês terem uma ideia, quer dizer, se as outras substâncias, por exemplo, voltarem para uso cosmético, quanto não teria de aproveitamento? A pilocarpina, se muita gente não sabe, é uma droga usada para controlar o glaucoma, que é a doença que dá nos olhos das pessoas. Na parte ambiental,
Então, a conservação do recurso genético, através, por exemplo, algumas espécies, vou dar o nome aqui, a ipeca, que é a ipecacuânia, o ipê, o jaborandi, a quina, que é a coaçamara, as primeiras santas, os comunitários, são áreas realmente estratégicas. Qual é a grande importância de a gente ter um horto comunitário? Nas comunidades, nas escolas, é importante porque, às vezes, a população fala muito pelo nome popular. A gente sabe que tem espécies que têm mais de 10 nomes popular e vice-versa. Vou dar só um exemplo assim, bem tradicional que todo mundo deve conhecer. Aqui nós temos uma espécie que é o Cibabog citrata, chamado de capim-santo. Lá no Rio de Janeiro é chamado de que não é capim-santo. Se eu chegar lá e perguntar, conhece capim-santo? Eles vão perguntar qual é o santo. Na verdade não é capim-santo, é capim-limão, é capim-cidreira, e assim por diante. Então, esse nome popular, ele é mudado de acordo com cada localidade. Por isso que o nome científico é importante. Qual seria, então, a importância do horto comunitário? Justamente isso. Você tem as espécies, com o nome científico, a família e o nome popular. Seria um local de visita, um local para se tirar dúvidas. Numa escola é importante. Às vezes, o professor está dando aula, ele fala de tipo de folha, formato de uma folha. Formato de uma folha lanceolada, codiforme, assim por diante. É muito melhor, em vez de o estudante estar desenhando a folha, ir lá no local e realmente ver que tipo de folha é aquela, qual é a forma dela. E por que conservar? São vários ecossistemas hoje, todos os nossos ecossistemas, na verdade, estão sendo ameaçados. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou falar de religião, mas vou dar um exemplo que é bastante clássico. Quando o meu Deus, que eu não sei se é o Deus de todo mundo, mas formou isso aqui, colocar somente a terra. Ele criou a água. Em seguida, colocou a terra. Em terceiro, colocou os vegetais. Uma prioridade para saber que os vegetais sem terra e sem água não iam sobreviver. Em seguida, colocou os animais. Para saber que o animal sem planta, sem terra e sem água não vai sobreviver. Até aí o sistema eram excelentes. Todos os sistemas viviam numa harmonia perfeita. Aí ele colocou um indivíduo chamado de ser humano. O que o ser humano faz? Ele depende de todos eles. Dos animais, das plantas, da terra e da água. O que o ser humano está fazendo hoje? Destruindo. No dia que a raça humana desaparecer, os outros 4 vão dizer assim, graças a Deus. Porque realmente a gente está aqui só para prejudicar. Então, os nossos ecossistemas ameaçados, como Mata Atlântica, Pantanal, Pampas, Cerrado, Caatinga e Amazônia, dentre outros, eles são ameaçados diretamente pelo homem, né? Então, são várias espécies em risco de extinção, a erosão genética, que é uma dor de cabeça para quem trabalha na área de melhoramento, causadas por quem? Pelo extrativismo. Não é que o extrativismo seja maléfico, é o homem que o faz assim. Porque existem vários tipos de extrativismo, por exemplo, lá no Acre, aqui na região do Pará, no Maranhão, com Babaçu, e assim por diante. Onde o extrativismo organizado, ele gera renda e gera uma economia diferenciada e o bem-estar daquelas famílias. Então, se o extrativismo for bem organizado, ele é aceito. O que não pode é o extrativismo totalmente desorganizado. Aqui nós temos a figura no lado esquerdo, a ipecacuânia, que já teve vários nomes científicos, como Cefaelis, Psicota e hoje Carapcheia. Então foi a primeira espécie conhecida e estudada cientificamente. Logo em seguida é o jaborandi, que é o Pilocarpus microphyllus. A terceira espécie ali é o ipê. Para vocês terem uma ideia, se vocês fizerem uma pergunta hoje para qualquer estudante de nível médio, ou até no nível superior mesmo, a maioria das pessoas não sabe o que significa o ipê. Então, o ipê é o símbolo nacional. Assim como tem a bandeira como símbolo nacional, o ipê também é a nossa árvore símbolo. E pouca gente sabe disso. Até porque nas escolas, de modo geral, seja de nível médio, fundamental ou universitária, não fala disso aí, que o ipê é o nosso símbolo nacional. E lá, na última figura à direita, é uma árvore de copaibeira. Copaibeira é muito conhecida, principalmente na região amazônica, né, tem um valor econômico muito alto. Felizmente, hoje é proibido o uso da madeira, porque se acabava com as copaibeiras através do corte
no aproveitamento da própria madeira. A importância da pesquisa com plantas medicinais. Então, uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde foi saúde para todos no ano de 2000. Então, houve uma conferência internacional sobre os cuidados primários da saúde, realizada em Alma-Ata, no Cazaquistão, na antiga ex-União Soviética, em 1978. Então, na social, nós temos alternativa como fonte de renda e melhoria da qualidade de vida com inclusão social. Nós aqui no Pará, aqui em Belém, desenvolvemos vários trabalhos nessa área, como vários outros colegas desenvolvem, utilizando as espécies medicinais como inclusão social. Nós trabalhamos durante 11 anos dentro de penitenciária. Instalamos hortos comunitários dentro de penitenciária, mostrando para os internos que era possível usar e ganhar dinheiro com aquilo, ou pelo menos reduzir. Mas com as outras comunidades, se você tem um horto e usa as ervas medicinais, por exemplo, você aprende a fazer uma pomada, um sabonete, um shampoo, um xarope, isso é uma economia. Em vez de você comprar, você vai aprender a usar corretamente e vai deixar de gastar. Na parte ambiental, a conservação e preservação de espécies sob risco, como a gente já citou alguma, né? Além da quaça-mar, do jaborandi, da ipeca e a própria andiroba, que é a nossa carapa, conhecida em toda a região amazônica. E aqui, onde conservar? Então, nós temos os bancos ativos de germoplasma, os ossos medicinais e as nossas coleções. Nos bancos ativos de germoplasma, a gente vai ter oportunidade, durante essa semana, de fazer uma visita de campo. Muita gente ouve falar de banco ativo de germoplasma, e às vezes não tem ideia do qual é a importância de um banco ativo de germoplasma. Toda região, todo município, estado, região, país que não tem seu banco ativo de germoplasma é uma região pobre. Vai ter que importar alimentos de outras regiões. A própria Embrapa, ela tem hoje mais de 300 bancos ativos de germoplasma espalhados por todo o país, né? Então, ali nós temos a quaça-mara na figura esquerda, ali no centro o jaborandi e lá na direita um banco ativo de germoplasma da ipecacuânia. Na saúde, o uso das espécies na fitoterapia, hoje é conhecida pela população, né, como cosmético e vacina. Então, na fitoterapia, hoje nós temos alguns fitoterápicos que as pessoas confundem. Nem tudo que vende nas feiras é fitoterápico. As pessoas chamam fitoterápico, mas não é bem fitoterápico. Fitoterápico tem todo um procedimento, tem que passar pelo menos por teste biológico para chegar a ser um fitoterápico. Como cosmético, hoje ninguém quer ser feio. Começou na beleza dos animais, né? Então, hoje, a nível mundial, nós temos em torno de 5 a 7 bilhões de dólares por ano só na área de cosméticos. Assim como todo mundo quer ter seu gato, cachorro bonito, o próprio ser humano hoje está preocupado. Antigamente, isso era um item voltado mais para as mulheres. Hoje, o homem está preocupado também. Homem fez sem dinheiro, está ferrado. Então, tem que ter... Se não tem dinheiro, pelo menos tem que ser bonito, porque senão já era. E as mulheres também. Não adianta a mulher feia, sem dinheiro também não vai arranjar nada. Então, tudo é igual hoje. A competição hoje é dura, tanto para um como para o outro. E a estratégia para o país. Ouve-se falar muito de biopirataria. Na verdade, a biopirataria ela é mais praticada pelos próprios brasileiros. Por exemplo, quando alguém de um estado, lá do sul, vem aqui no norte ou nordeste, vem para nossas festas regionais, come bastante, namora bastante com as meninas daqui ou com os homens daqui e leva uma planta, isso é biopirataria. Aquela biopirataria tradicional entre os países, ela reduziu bastante. Porque se no nosso país a gente não deixa, na Amazônia, por exemplo, o gringo vem de outro país, vai lá na Amazônia colombiana, venezuelana e leva o material. Então, o importante é a gente valorizar os nossos materiais. O que é valorizar? É fazer pesquisa. É mostrar que realmente aquela espécie tem aquele uso que a população fala e a ciência está ali para comprovar. Na parte econômica, o mercado internacional de plantas medicinais. Estimativas apontam que o mercado mundial de suplementos de ervas deve chegar a 107 bilhões em 2017. Na verdade, já chegou. Nós estamos em 2019, hoje está na faixa já de 110 bilhões, mais ou menos. Segundo a análise da consultoria global, aquela indústria de analista, já em 2011 a RC chegaram a 5,3,
somente nos Estados Unidos. E a pirocarpina, que é movimentado pela Merck, que é uma empresa alemã, ela está em torno de 60 milhões de dólares por ano. No mercado nacional de fisioterápicos, para o Brasil é vergonhoso, porque o Brasil se diz que é o país que tem a maior biodiversidade do planeta. A maior quantidade de espécies está aqui no nosso país. E a gente pouco usa. Na verdade, o brasileiro até importa fisioterápico de fora. Um dos fitoterápicos, os dois fitoterápicos mais conhecidos no Brasil é o xarope de guaco, que é a partir de uma planta chamada de guaco, que é a Cordia verbenácea, e o Axeflan. O Axeflan é um dos fitoterápicos mais comercializados hoje pelo laboratório Axé. Então, esses dois fitoterápicos realmente é fitoterápico que passou pelos testes, pelo menos os testes pré-clínicos, né? Eles têm mais alguns anos para se tornar, quem sabe, um futuro fitomedicamento. No mercado nacional, então, a nossa estimativa é de 700 milhões a 1 bilhão de dólares por ano. Na parte hoje nós temos cerca de 421 fármacos fitoterápicos no mercado brasileiro, na verdade, entre aspas, porque estão sendo avaliados, né? E desses apenas 10 foram produzidos a partir de plantas nativas do país. Ou seja, a gente faz um fitoterápico, inclusive, importando matéria-prima de outros países. Como também há muita exportação do nosso país para outros países também. O Brasil sequer possui dados oficiais sobre o tamanho do mercado nacional de plantas medicinais. Isso realmente é verdade, porque quando você faz contato nas próprias feiras, nos próprios locais de comercialização, eles não gostam muito de falar de onde estão comprando, porque a maioria é extrativismo. Principalmente os grandes laboratórios de São Paulo. Eles adquirem muita matéria-prima daqui da região norte e nordeste, principalmente da Amazônia, e transforma em extratos, em extrato fluido e comercializa. E nós vamos ver mais na frente esse valor que o nosso caboclo deixa de ganhar, porque isso faz fazer a coleta e comercializar. Então, apenas uma droga é desenvolvida no país a partir de plantas medicinais, que é o anti-inflamatório Axeflan, enquanto a França, a Alemanha e o Japão possuem uma indústria bem desenvolvida no setor. No Japão, por exemplo, tem uma substância chamada chikunina, o litro dela custa em torno de 600 a 700 dólares. Quer dizer, em vez de estarem cultivando, tem uma outra forma que você pode fazer vários cultivos dentro do laboratório, explorar a substância, produzir e comercializar. No Brasil, a nossa área de biotecnologia ela é muito voltada para micropropagação de plantas. Nós ainda estamos um pouco ainda caminhando na produção de substâncias ativas dentro dos próprios laboratórios. Isso aí é um potencial muito grande para a farmacopeia. No conhecimento tradicional, ali nós temos a figura do Raoni, que é um cacique famoso. Ele tem o seu conhecimento, né? E o conhecimento dos indígenas é igual a capitania hereditária, é dentro da própria família. Na figura ao meio ali, nós temos várias casas de palha, geralmente quase de palha, são nossos ribeirinhos, mas nós temos dois tipos de ribeirinho. Esse ribeirinho ali, ele vive em grupos. Então, o ribeirinho conversa entre si. Mas nós temos na Amazônia os ribeirinhos isolados, que é uma casa aqui, a 3, 4 quilômetros do outro, então do outro lado do rio. Esses aí tem mais problema, porque ele tem com quem conversar. Aí nós temos os quilombola, né, que é outra população tradicional com seu conhecimento que veio da África, isso é muito importante, e o nosso produtor tradicional. Então, todo esse conhecimento tradicional, ele tem que ser considerado porque isso ajuda muito a ciência. Já o mercado de cosméticos, há 2 anos atrás, estava em torno de 4 bilhões de dólares por ano. Hoje já está chegando a 7, porque a corrida para a cosmética é muito grande, né? Não só por causa dos animais domésticos, mas pelo próprio ser humano. Hoje, a gente já vê o homem facilmente usando hidratante, protetor solar, que ninguém via antigamente, era só mais as mulheres. Hoje os homens também estão exigentes, e as mulheres, as esposas, as suas companheiras, exigem do seu companheiro que ele também acompanhe o processo dela, porque senão ele pode dançar também. Nos conhecimentos tradicionais associados, o sistema de conhecimento é baseado na partilha de saberes.
Por exemplo, vendedor de ervas de uma feira local. Aqui eu tenho um exemplo na figura esquerda, lá em Manaus. Isso não é o Vero Peso Belém, isso aqui é em Manaus. Ali no meio uma indígena, e logo lá em seguida é uma população que está desaparecendo, que são as parteiras. Né? Vocês com certeza ouviram falar, sabem e conhecem que nas nossas zonas rurais, às vezes, quem quebra o gás são as parteiras. Infelizmente, esse grupo está desaparecendo. O que necessita? Na verdade, é as próprias agências de saúde treinar essas pessoas. Treinar no sentido de, principalmente quanto à parte de higienização, que era um defeito das parteiras. Elas sabiam fazer o parto, mas a higienização deixava muito a desejar. Mas estão desaparecendo. Nós temos regiões na Amazônia ainda, em vários estados, como Pará, Amazonas, Acre, Amapá e assim por diante, que só quem tem acesso a essas unidades são esse povo. Tem região que nunca foi um agente da área de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, nem médico. Então, são as enfermeiras ou pessoas com uma prática que realmente quebram o galho dessas comunidades. E quais pesquisas, então, dentro dessa área a gente pode desenvolver? Primeiramente, o estudo etnobotânico. Então, o estudo etnobotânico ele é fundamental, primeiramente para conhecer a espécie. Quer dizer, quem vai trabalhar com uma planta e não conhece a espécie vai ter problema. Porque, como eu falei anteriormente, uma planta tem vários nomes populares. Né? Então, isso pode confundir. Coleta, conservação, avaliação, caracterização de germoplasma. Isso a gente vai ver durante o curso aqui. Esses são itens fundamentais. Fazer coleta, conservar, avaliar e caracterizar. E depois, então, indicar isso para o melhoramento genético. Determinação de sistema de cultivo. Em plantas medicinais são pouquíssimos conhecidos. Né? A maioria tudo cada um planta do jeito que acha interessante. O manejo sustentado em sistemas naturais. Isso é importante, somente explorar, fazer o extrativismo, mas ter um manejo adequado. Os métodos de propagação. É muito comum, por exemplo, alguém dá um material vegetal, uma estaca de raiz ou de caule, dá para a vizinha, ela chega na casa dela, coloca lá no determinado local e não vai germinar, porque falta de informação. Quando a propagação é feita por semente, essa é mais fácil até, embora tem espécies que têm dificuldade na sua germinação. Então, esses conhecimentos é importante para você trabalhar com qualquer tipo de espécie. A época de coleta. Aqui nós trabalhamos muito com o estudo de fenologia. O que é o estudo de fenologia? É você saber, por exemplo, quando uma espécie flora, frutifica, quando é que eu posso fazer coleta de um material. Resumindo a história, a minha pergunta agora, se eu fosse fazer para vocês não saberiam responder. Vamos supor, se a minha avaliação dessa aula que eu estou dando hoje agora fosse só uma pergunta, era 0 com certeza para todo mundo. Bastava eu perguntar assim, quando é que eu posso fazer coleta de folha para me fazer um chá? Eu duvido que alguém saiba responder isso, porque na literatura não está. A gente tem um livro que foi lançado em 2008 que tem essa informação, houve essa preocupação, mas nem todo mundo teve acesso ou tem acesso a essa informação. Então, veja bem, qualquer químico que for fazer uma análise de uma determinada espécie vegetal, e se não derem o material coletado corretamente, a análise dele não vai dar em nada. Ele vai até dizer, eu não encontrei nada. Por isso que muitas das vezes, a pessoa toma um chá na sua casa, na verdade não toma chá, ele toma água colorida. Porque os nossos avós, tataravós e assim por diante, nunca teve alguém que ensinou corretamente. Porque eu não posso, em nenhuma espécie, principalmente quando for folha, chega lá e coletar e fazer o extrato, o chá e assim por diante. Vai dar tudo errado. Então, existe o detalhe que é quando realmente eu posso fazer isso. Aqui, a gente vem fazendo esse trabalho, onde eu coleto material vegetal, no caso folhas, antes, durante e após uma florada, para me ter uma ideia realmente. O que acontece? Quando você pega uma folha, por exemplo, coletada, quando uma planta está totalmente florando e frutificando, não colete a folha. Por quê? Porque se você coletar a folha naquele momento, todas as substâncias ativas daquela folha se deslocam para a área fértil, que ela vai florar e frutificar, para dar uma boa semente e um bom fruto. Mas as folhas ainda têm uma solução. Eu posso chegar numa determinada planta e procurar um ramo que não esteja florando.
Então, daquele ramo eu posso tirar. Mas se eu tirar a folha de um ramo florando, pode ter certeza que você, se for um chá, se for chá, vai tomar água colorida. Por isso que as nossas avós faziam assim, recomendava para uma vizinha dela, usa 10 folhas. Aí a pessoa usava 10 folhas, não deu nada. Não, usa 20. Eu me intoxiquei. Não é 20, é 15. Aí ficava nesse 10, 15, 20, 5. Que na verdade tem que ser por peso. Todo material vegetal para ser usado tem que ter volume e peso. Mas eu não tenho uma balança para pesar. Tem várias maneiras de você pesar. Então, eu não vou entrar no detalhe agora. Nos nossos treinamentos a gente dá esses detalhes aqui. E na própria literatura que a gente colocou, diz como é que você pode fazer. Por exemplo, uma colher de sobremesa, ela pode substituir uma determinada balança, ela dá mais ou menos um peso aproximado. Então, a manipulação fitoquímica é importantíssima, por isso que quem trabalha com plantas medicinais, não é individualmente, tem que trabalhar num grupo. Envolve um biólogo, um agrônomo, um farmacêutico, um químico, um fisioterapeuta, um enfermeiro e até um médico. Se esses grupos não tiverem atrelado entre si, o produto que for produzido não é confiável, porque cada um tem uma informação que é fundamental para você chegar a produzir um determinado produto, um fitoterápico, um chá, um extrato e assim por diante. Então, na farmacologia, na fitomedicina e transferência de tecnologia e uso dessas espécies medicinais. Então, o uso é importantíssimo. Então, dizer que planta medicinal não faz mal, depende. Se você usar corretamente, ela não vai fazer mal. Mas basta você usar o volume ou o peso errado, ela já pode causar intoxicação. Então, muita gente diz, agora eu vou tratar das doenças com plantas medicinais. Não é bem assim, não. Então, você tem que ter sempre um profissional que conheça o assunto para poder, então, sugerir a maneira correta de utilizar. E aqui é uma demonstração de como é que a gente faz com fenologia. Nós temos ali um exemplo de duas espécies. A Loelia ali é popularmente chamada de açoite a cavalo. Observem lá que, pelas barras, que tem determinada época do ano, mês do ano, que ela nem flora e nem frutifica. E tem determinada época do ano que ela flora mais e frutifica mais. Então, quando eu quero coletar folha, eu sempre vou procurar a época que não está nem florando e nem frutificando. Mas se de repente eu preciso de usar em determinado mês, eu sempre vou procurar naquele dia que não está florando. Ela tem geralmente 5, 10, 15, tem umas que flora praticamente todos os dias durante o ano todo. Quanto o tempo de sobrevivência do vegetal é menor, então mais tempo ela flora e frutifica. As plantas mais perenes, ela tem esse ciclo mais determinado. Aqui embaixo é um exemplo, por exemplo, do pepino colosso, chamado de Elixir parigórico, é o nome popular. Observe que essa espécie, ela flora e frutifica o ano todo. Todos os meses. Mas tem um determinado mês que ela não flora os 30 dias. Então é justamente ali quem tem que coletar. Porque se eu sair coletando o material, então vou ter aquele problema que eu falei. As taxas das substâncias, elas vão estar um pouco menor, porque se desloca para a parte fértil. Se, logicamente, eu for usar a parte fértil, ótimo, não tem problema. Agora, vejam só. Esse é um exemplo de uma espécie. Se eu quiser fazer coleta para propagação, essa espécie é ideal. Por qualquer época do ano, eu vou coletar semente. Mas uma outra, como aquela lá, por exemplo, aqueles 2 meses ali, julho e setembro, olha a importância da fenologia. De repente, o cidadão sai no mês de julho para fazer coleta para propagação. Ele não sabe disso. Aí ele sai de um estado, vai para outro, ou do município vai para chegar lá. Não, olha, a espécie não está na época de produzir semente. Quer dizer, foi uma viagem perdida. Por isso que a fenologia é importantíssima para fazer coleta, porque você tem que determinar qual o melhor período que você pode fazer uma viagem. E as viagens saem caras, vai depender, logicamente, da distância. Aqui um outro exemplo, dentro da mesma espécie também tem a variação. A gente vê, por exemplo, ali são 3
acessos de Jaborandi. O que é acesso? São procedências de materiais diferentes. Às vezes pode ser do mesmo município, mas de locais diferentes dentro daquele município. Ou no estado de 3 municípios diferentes também. Então vejam que existe diferença entre os acessos. Então vocês vão ver que tem acesso que flora e frutifica o ano todo, e tem acesso que flora e frutifica em determinados períodos. Às vezes passam 2 meses sem florar. Isso é importante não só para a coleta, porque o Jaborandi é multiplicado mais por semente, tem outras técnicas que a gente já desenvolveu, mas o convencional é mais por semente, aí você vai viajar, coletar e não tem, aí perde a viagem. Um exemplo lá em cima, não só da floração, mas também como da frutificação. Na parte fitoquímica, isso aqui foi um trabalho de tese de uma farmacêutica. Então nós pegamos uma espécie, que são, aliás, pegamos 2 espécies de cecrópia, que é conhecida popularmente como embaúba, né? Toda a Amazônia, onde você derruba, queima, logo depois sai a segunda vegetação, as embaubeiras vêm logo atrás. Pois bem, veja a diferença que está. Ali nós temos a matéria seca, o chá, e observe o que é que acontece nos períodos. Na Amazônia, de modo geral, a gente fala assim, é seca. Não, nós temos um período chuvoso e um período menos chuvoso. No nosso estado aqui, por exemplo, nessa região da capital, na região metropolitana que nós chamamos, então o período chuvoso vai geralmente de janeiro até maio, junho, e o período menos chuvoso vai de julho, agosto até mais ou menos novembro, onde novembro é o mês menos chuvoso. E existe diferença. Tem espécie que ela produz mais substância no período chuvoso do que no período menos chuvoso e vice-versa. Por isso que é importante. Quer dizer que eu posso coletar sempre no período chuvoso? Não. Vai depender da própria espécie. Assim como tem diferença no mês, a mais apropriado, também existe o período da chuva. Por exemplo, óleo de copaíba. A gente trabalha com óleo de copaíba desde 2002. Há 17 anos a gente vem estudando. Hoje, aqui na região, aqui no estado do Pará, a gente pode dizer qual é a melhor época mais indicada para fazer coleta, fazer extração do óleo de copaíba. Em outros estados, logicamente, que existe pequenas diferenças. Então, isso aqui é um exemplo que há uma variação na espécie. Se vocês pegarem ali a Cecropia obtusa e comparar com a Cecropia palmata, elas têm diferença entre as espécies, dentro da mesma família, como também no período que chove mais ou chove menos. Aqui já é uma relação com as substâncias. Então vejam só, na forma de chá, aí você tem cálcio, cobre, ferro, potássio. Observem que também a mesma diferença que ocorreu no período chuvoso, a mesma coisa acontece aqui. Você observa, por exemplo, ali o cobre, tomando como exemplo, no período menos chuvoso, quanto é que ele produz? E no período mais chuvoso. E mais adiante, na outra espécie, há também essa diferença. Então, simplesmente pegar uma espécie uma espécie comum e não estudá-las, então, entre elas também tem essa diferença. Então, a pesquisa científica, ela tem que ser bem focalizada, né? Não só na família que está se estudando, no gênero, mas dentro da própria espécie. E quanto mais espécie tem aquele gênero, mais complicado vai ser para a gente também. Agregando os valores. Então, vejam só, cultivar arroz, feijão, milho e mandioca é legal. Mas também cultivar plantas medicinais, plantas aromáticas, também é muito bom. E às vezes, num espaço bem menor, se ganha mais dinheiro do que num espaço maior com as outras espécies. O que eu estou falando não é que você vai deixar de plantar arroz, feijão, milho e mandioca para plantar medicinal. Estou mostrando que é mais uma alternativa. E é uma agricultura familiar, totalmente familiar. Exceto em alguns locais no Brasil, como em São Paulo, no Paraná, que já tem uma área um pouco maior cultivada com essas espécies. Então vejam só, a emetina é a principal substância extraída da ipecacuânia. Emetina e cefalina, mas principalmente a emetina. Foi a primeira planta brasileira de conhecimento indígena com comprovação científica. O mercado atual hoje, no conhecimento tradicional, 1 quilo de raiz, ela custa em torno de 140 a 180 reais, dependendo da época. Quando a época é menos chuvosa, no estado do Mato Grosso, por exemplo, o preço da raiz sobe.
principalmente nos municípios, tinha muita raiz como Cáceres, principalmente Cáceres. Hoje, praticamente, a gente já não vê tanta raiz assim. Nos estados brasileiros que realmente tinha essa espécie, alguns deixaram de ter. Por exemplo, hoje só temos aonde? Mato Grosso e Rondônia. Os outros estados praticamente desapareceram. O Pará a gente nunca conseguiu localizar. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia. Na Bahia não tem mais. Minas Gerais desapareceu, Espírito Santo desapareceu. Rio de Janeiro tem algumas populações muito pequenas, mas os dois estados que mais concentram essa espécie é Mato Grosso e Rondônia. Então vejam só, 1 quilo de raiz custa nessa faixa ali. Esse mesmo quilo de raiz transformado num extrato fluido custa $150. Quem compra isso? São os grandes laboratórios de São Paulo, que vai em Rondônia, vai em Mato Grosso, compra, leva para São Paulo e transforma no extrato fluido. Porque a raiz em si não pode ser exportada do Brasil para outro país, não pode. Então eles exportam na forma de extrato fluido. Esse extrato fluido vai para Canadá, Estados Unidos e assim por diante. Mas outros países que usam mais inteligência ainda, por exemplo, como a Bélgica, eles compram o quilo da raiz lá em Mato Grosso, lá em Rondônia, leva em outro país como a Costa Rica, na verdade, depois eu falo um pouco da Costa Rica. Então, esse mesmo extrato, 1 quilo de raiz produz de 2 a 3% de emetina. Em cada quilo de raiz, ela tem em torno de 20 a 30% de emetina. Multiplicando ali em torno de vai dar em torno de 1.200 a 1.800 dólares. Ou seja, cada grama custa $60. Então vejam bem, o produtor produz a raiz, vende por 150, R$180. Um pequeno laboratório transforma no extrato, aquele mesmo quilo de raiz, ele transforma em $150. E quem tem mais condições, mais inteligência, pega aquele mesmo material e vende de 1.200 a 1.800 dólares. Então, voltando à Costa Rica. A Bélgica é um dos países que mais investe na IPECA, é a Bélgica. Eles estiveram aqui em Belém conosco e o interesse era muito grande. O que eles fazem? Eles têm uma parceria com a Universidade da Costa Rica e a universidade lá eles produzem a IPECA em laboratório. Todas as plantas na Costa Rica produzem em laboratório, levada para o campo e lá eles comercializam a raiz. Então, são produzidas na Costa Rica por ano em torno de 2 milhões de mudas para repor aquilo que eles vão tirando. Na curiosidade, eu perguntei para os belgas por que o interesse muito grande por raiz da IPECA. Para que serve a IPECA? Vocês poderiam me perguntar no final da aula. Então, a IPECA, a raiz dela, ela é usada para controlar, nem controlar, é a única espécie que tem uma substância que elimina a ameba, é a emetina, que é da IPECA. Os medicamentos de farmácia, eles controlam a população de ameba. A IPECA não, ela simplesmente elimina. Mas ela também é usada para tosse, para bronquite, né? Como é uma planta que tem atividade emética. E, de repente, os chineses nos procuraram e queriam saber se a gente podia fornecer em torno de 5 toneladas por mês. Era mais ou menos isso. Então, o belga veio mais ou menos com essa proposta e perguntou: por que vocês estão cheios de ameba? Não. Então, eles responderam o seguinte: hoje, na Europa, principalmente na Bélgica, aqueles países vizinhos, a raiz da IPECA é usada principalmente para controlar a doença das mulheres bonitas. Aí eu faço essa pergunta agora para depois você responder no final da aula. Qual é a principal doença das mulheres bonitas? Se vocês não conseguirem responder, quem está me ouvindo, mulher, é porque é feia mesmo. Não vai conseguir responder porque é feia. As que estão aqui presentes já começam a pensar nisso. Então eu só vou dizer qual é a doença, no final da aula vocês me cobram, porque eu posso esquecer. Qual é a principal doença das mulheres bonitas? Quem se achar bonito deve saber, quem não se achar está difícil. Vamos lá. No extrativismo, lá em Paraupeba, é uma região que fica na serra aqui no Carajás, produz bastante jaborandi. É na serra mesmo, além de produzir muito ferro, lá produz bastante jaborandi. Então lá nós temos folheiro, foi feito vários trabalhos, quem faz isso é a Vale, que trabalha com eles, e um colega nosso, economista, ele fez uma relação
no ano de 2003. Naquela época, a receita líquida do Jaborandi dava em torno de R$ 2.317 em 2003. Hoje, nós fizemos novos cálculos, ela produz isso aqui. Em março de 2019, custa R$ 19,00 o quilo da folha seca. No cultivo agronômico, a gente consegue cultivar 62.500 plantas por hectare. No extrativismo, não. É uma planta aqui, 10 metros outro, 100 metros a outra. Então, eles passam, os homens sobem na serra lá, passam 20, 30 dias fazendo coleta de folha para poder comercializar. Então, no cultivo agronômico, uma planta produz em torno de 250 gramas de folha seca, e cada quilo, ela produz por hectare em torno de 15.625 quilos de folha seca, ao preço de R$ 19,00 o quilo da folha, custa hoje R$ 296.875, claro, valor bruto. Jogando para tirar as despesas, deverá se ter uma renda líquida em torno aí de 270, 260 mil por hectare. Aí eu pergunto, alguma cultura alimentar tem um rendimento de 270 mil por hectare? Eu não conheço. Arroz, feijão, milho, mandioca, banana, essas espécies que vocês conhecem, eu duvido. Então, isso aqui é um grande manancial, é uma fonte de renda, né, que as pessoas podem ter. A grande vantagem, por exemplo, do Jaborandi é que é uma planta perene, você só planta uma vez, e só colhe folha. Pode ser usado para outras finalidades, mas o principal é a venda da folha seca, que quem compra são algumas empresas, uma no Piauí, que é a Vegeflora, fica lá em Parnaíba, que é filiada do Centro-Aflora, que é um laboratório que fica em São Paulo. E eles comercializam direto lá para a Merck, lá na Alemanha. A Alemanha tem mais tradição, então, quanto no movimento por ano? Só com o Jaborandi é em torno de 60 milhões de dólares por ano. Essa aqui é uma cultura que não dá trabalho, a gente tem no campo, a gente não tem problema ainda, por exemplo, ainda hoje, de praga, doença, não necessita de adubação química, é uma adubação totalmente orgânica, feita de diferentes fontes, e é uma cultura, a gente pode dizer assim, é uma cultura totalmente familiar, se for em áreas pequenas. Mas 1 hectare de Jaborandi já é o sustento de muitas famílias, até de nível médio. Aliás, de muitos profissionais que estão assistindo a aula agora. Eu duvido que o professor ganhe 270 mil por ano. Olha, é melhor plantar Jaborandi. Bem, então, a pilocarpina é esse que ela movimenta, mas existem outras substâncias que poderiam ser usadas, então, como cosmético. Óleo de copaíba. Hoje, o óleo de copaíba comercializado aqui na região metropolitana de Belém, aqui em Belém, na capital. Ela gira em torno de R$ 100 o litro do óleo de copaíba confiável. Então, veja o que acontece. O coletor tradicional ganha R$ 100 e vende para os fornecedores que entregam para as farmácias de drogaria. As farmácias de drogaria, o que elas fazem? Ela subdivide. Então faz frasco de 35 ml e comercializa por R$ 10. Olha quanto sai o litro. 350. A mesma coisa com o óleo de andiroba, que custa na faixa de R$ 40, o óleo confiável. No meu procedimento, 35 ml a 5 reais, a andiroba sai por 175. Sempre a copaíba é um pouco mais cara do que o óleo de andiroba. Qual é a vantagem dessas duas espécies? O próprio governo, através do Banco do Brasil, por exemplo, incentiva o cultivo delas, porque não é para extrair madeira. Hoje o governo tem um programa que incentiva a extração de sementes. Em vez de você estar plantando para retirar a madeira, não. Você vai coletar semente e produzir semente, tirar óleo e comercializar. Aqui em Belém mesmo nós temos várias empresas que compram bastante semente, não só dessas espécies, como outras espécies aqui na própria região. Então a gente tem um exemplo ali das duas espécies. E também você pode pegar esses óleos e transformar num produto. Logicamente com orientação farmacêutica, né, um profissional da área de saúde sempre presente, e essas comunidades podem gerar isso aqui. Olha, uma pomada anti-inflamatória, das nossas comunidades, a gente fez um trabalho junto, dentro da penitenciária e com as comunidades quilombolas e ribeirinhas. Então é obtido no preço de hoje isso aqui. Andiroba mais copaíba mais gordura vegetal hidrogenada, que pode ser substituída já por outros produtos que já tem no mercado.
Então, meio litro de óleo de andiroba, meio de coco, daquilo ali, 30 frascos na faixa de R$300, a R$10, 300. O custo de produção é 35% daquele valor. O mesmo exemplo, um creme anticelulite. O creme anticelulite é feito de andiroba, copaíba e uma vela chamada de sebo de Holanda, que é comum nas nossas farmácias aqui também. Então, ela tem mais ou menos o mesmo procedimento, 10 frascos, aliás, 20 frascos a R$15, sai por 300 e o custo de produção R$45. Só lembrando, esse creme anticelulite não é como diz, lorota não. O creme, a celulite não tem cura, mas tem como reduzir. Esse creme, se você passar corretamente, ele chega a reduzir até 50%. E se as pessoas ajudarem, pode chegar até 70%. O que é ajudar? Ajudar não é passar o creme e tomar um litro de Coca-Cola, não. É passar o creme e ter uma alimentação correta. Porque o ato de massagear é quem vai realmente ajudar também. O nosso shampoo, que a gente faz nas nossas comunidades, é um shampoo natural. Feito tudo com ervas. A partir do jaborandi, o capim-santo, popularmente chamado, a babosa, que a gente usa aqui no caso a aloe barbadense. A aloe vera é mais de uso medicinal, a aloe barbadense é aquela babosinha menor. E uma planta chamada de democracia, que às vezes a gente usa ou não. Então, o nosso shampoo tem uma grande vantagem sobre os shampoos conhecidos no mercado. O nosso shampoo é 2 em 1. Não precisa de condicionador. Por quê? O shampoo que vocês comercializam, vocês conhecem no mercado, ele espuma muito, aquilo ali nada mais do que a presença de sais. O sais que faz aquela espuma toda. Então, quando você passa o shampoo na casa de vocês imediatamente tiram, vão tomar banho. Esse aqui não. Você passa, ele praticamente não espuma e você fica assistindo sua televisão. 15 minutos depois vai tomar um banho, aí houve o contato do produto com o couro cabeludo, então o efeito vai ser melhor. Então isso aqui é nas comunidades, aqueles são os frascos, que é comercializado, não como era feito bem na penitenciária, e pelos quilombolas de Ribeirinho também. E aquele é o rendimento que um shampoo pode dar. Com relação às plantas medicinais, a localização na agricultura o ramo é fitoquímica, dentro de horticultura, e na horticultura a gente tem as plantas medicinais, aromáticas e condimentares. O cuidado principal é no uso e seleção das plantas ou das espécies. A identificação, nome científico, Melissa officinalis, também conhecida como Lípia alba, que é a nossa erva cidreira. Então, lá no sul, no sudeste, a Melissa é uma planta pequena. A nossa falsa erva cidreira, que é a Lípia alba, é um arbusto. Isso é conhecido aqui no norte e no nordeste, mas lá para o sul é a Melissa, que é uma planta mais ramificadora. A parte da planta usada, folha, raiz, caule, você tem que saber qual é a parte que eu vou usar. É raiz, caule, folha, flor, fruto. Se você não souber disso, não vai poder usar a espécie corretamente. Local de colheita. Evitar local de risco, como margem de estradas e lixeira. Se você tem um plantio na margem de estrada, as plantas poderão ser contaminadas. A forma de preparo mais adequada é forma de infusão, é forma de decocção, é tintura. Então vai depender da pessoa e do conhecimento. Às vezes, as pessoas usam o material de forma errada. Por exemplo, a mesma pergunta que eu fiz agora, sobre a principal doença das mulheres bonitas, na minha frente eu tenho várias pessoas aqui, e os que estão me ouvindo também. Não sabe fazer um café. A mulherada não sabe fazer um café, eu duvido que sabe fazer café. Quer ver? Eu vou perguntar aqui na sala para vocês terem uma ideia. Como é que vocês fazem o café? Primeiro, como é que vocês fazem? Coloca água o quê? Aqui já me responderam, eles colocam água para ferver, já está errado. Quando a gente vai fazer café e chá, não se ferve água quando o chá for de folha. Se for café, se coloca água para ferver, já está errado. Por que está errado? Porque o café e as outras espécies vegetais, eles possuem uma substância chamada de alcaloide. E os alcaloides não toleram acima de 90 graus. Colocou acima de 90 graus, já era os alcaloides. Por isso que tem gente que toma uma garrafa de café e dá sono. E o pessoal toma café para não dormir, e acaba dormindo. Porque o café está errado. Eu não vou entrar em detalhe, porque é muito longo. Agora, o grupo que está aqui em Belém, quando for visitar lá no campo, eu vou mostrar as plantas e vou mostrar realmente como é que faz um chá correto. Então, o prazo de validade, evitar armazenamento por longo tempo.
Se você coleta o material, você tem que ter um prazo, identificar e ter um prazo para fazer o armazenamento correto. Por isso que comprar ervas em feira é perigoso, porque você não sabe como foi feita a coleta e nem por quanto tempo está armazenado. Uma dica, não se armazena planta medicinal no sol, porque a gente não sabe a temperatura naquele momento, e a temperatura pode variar e vai prejudicar. Aqui são o nome de algumas espécies, por isso que é importante conhecer a espécie e não no popular. Ali, nas duas imagens de cima, nós temos ali a babosa, popularmente conhecida como babosa, mas à esquerda nós temos a aloe barbadense, a gente usa mais como cosmético, ela não tem uso medicinal, é mais como cosmético, e à direita a aloe vera, que é bastante usada na medicina popular. Embaixo nós temos a unha de gato, que é conhecida principalmente no Acre, o Acre tem bastante unha de gato. Lá no Acre, a principal lá é a Uncaria tomentosa, que são 3 espécies, a Uncaria tomentosa, a Uncaria guianense, que é mais conhecida aqui no estado do Pará, e a Uncaria gambi. E elas também têm usos diferentes. Eu vou falar de uso popular. Não vão dizer que o Osmar está recomendando nada. Primeiro que eu não sou médico, então vejo bem. Na Uncaria guianense, como a Uncaria tomentosa, elas têm atividade anti-inflamatória, isso já é comprovado. É conhecido desde lá do Peru e desceu, veio para o Acre e assim por diante. Então ela é muito utilizada para controlar principalmente câncer de próstata, em homem, né? Já a Uncaria gambi, a população usa para câncer de fígado. Volto a dizer, isso é conhecimento popular. Claro, existe pesquisa em cima disso? Existe. O Instituto Nacional do Câncer fazem bem estudando. Enquanto os gringos estão estudando, os brasileiros ficam discutindo, pode ou não pode, pode ou não pode. Aí complica. Então, por isso que às vezes a gente fica para trás. Bem, então se eu quero cultivar, eu tenho que implantar um horto. Isso é muito importante. Proteção de horto medicinal e o cultivo dessas espécies. É comum também as pessoas inventarem nome. Não inventaram globalização. De vez em quando surge um nome aí, inovação. Pois bem, também tem as farmácias. Farmácia viva, farmácia caseira, farmácia nativa. E o povo faz uma confusão danada. O importante é o horto. Pois bem, na farmácia viva, é um horto de planta medicinal padronizada, instalado em comunidades organizadas, de acordo com as normas definidas no projeto do mesmo nome, diferenciando daquelas formadas pelo cultivo de planta de uso popular escolhida empiricamente. A gente lê e fica confuso para entender. Farmácia caseira, parte de um vegetal identificado sob secagem e armazenamento em condições caseiras domésticas. Qual é a diferença da farmácia caseira? Os nossos avós, bisavós, quando eles chupavam laranja, descascavam, eles pegavam a casca de laranja e jogavam naquelas varas atravessadas ali. Ali não era para brincar, não, para acertar. Ali era um tipo de armazenamento. Elas ficavam numa secagem natural e quando precisava fazia um chá para a caixa de laranja pronta para ser usada. Na farmácia caseira, realmente a televisão deveria mostrar naqueles, em vez de estar mostrando aqueles comerciais rápidos, para a saúde faz mal, a gente não dá mesmo de ler, podia colocar. A farmácia caseira, o que é ela? É quando você vai no campo, aí você observa que as suas folhas, a raiz, casca, assim diante, pode fazer coleta, você coleta e armazena na sua casa, tudo identificado. No dia que precisar, o material está disponível. Por quê? No dia que você precisar e o material não está disponível, vai no campo, não pode usar porque a planta está florando ou está frutificando. Então, a farmácia caseira nada mais é do que isso. É você fazer uma coleta e guardar em casa, armazenar direitinho para quando precisar usar. E geralmente as doenças só surgem mais de madrugada, principalmente no domingo. O povo gosta de adoecer de sábado, de madrugada ou no domingo, quando os médicos nos postos de saúde também estão de ressaca, eles às vezes não estão lá. E a farmácia nativa é um horto planta medicinal formado por espécies nativas da região. Aqui mesmo, em Belém, já houve um caso de colocar isso, e quando eu cheguei lá, a espécie que eu estava olhando era originária da Itália até, lá do Mediterrâneo. Eu chamei a pessoa, né, particularmente, disse, olha, isso não é farmácia nativa. Nativa tem que ser espécie nativa do local que você está instalando o seu horto. Então, o horto de plantas medicinais, então você tem várias espécies. Nós temos espécies de porte baixo
e espécies de porte mais alto. Você tem espécie que tolera sombreamento e não tolera sombreamento, e outras são indiferentes. Tanto faz colocar diretamente no sol ou protegendo do sol, elas vão produzir. Então aqui na Embrapa de Belém, nós temos um horto grande com mais de 200 espécies e um horto menor para servir apenas de demonstração. Todas elas, os canteiros, cada um no seu quadrado, com a identificação, e também os canteiros de um modo diferente. Não só naquele formato menor, como no outro maior, sob sombreamento. Então, o importante é ter nome científico, nome popular e a família. Aí você pode ter certeza do material que você está usando. As espécies de porte alto e médio, nós temos como exemplo ali a sucuba, que é uma espécie muito usada aqui na região, a andirobeira conhecida, e ali um exemplo do jaborandi com o ajiru. Eu não vou estar dando informações agora, nesse momento, do uso. O uso vai ser na aula de amanhã, caracterização e uso. Então amanhã a gente vai falar do uso dessas espécies. Então, sistema de plantio. Canteiro sob a tela, ali a ipeca. Por quê? A ipeca é uma planta que tolera sombreamento. Ela só vai bem se for sob sombreamento. Sombreamento de tela, de árvores que possa produzir sombra, como as espécies florestais. Em covas, né? Aliás, em sacolas, em canteiro sobre árvores, ali é ipeca sobre bacurizeiro. Então, bacurizeiro que é da Amazônia conhece. Então, nós temos uma região aqui onde tem muito bacurizeiro e uma das produtoras, ela cultiva ipeca sobre os bacuri. Em vasos, em covas, exemplo ali, em vaso da babosa, em covas do jaborandi e canteiros também no sol. Desenvolvimento de mudas. Então, isso, assim como a gente faz para espécie florestal, espécie frutífera, a mesma coisa ocorre com as espécies medicinais, mesmo de pequeno porte. Então, você tem ali a mesma espécie cultivada na areia, na caixa de arroz e no Plantimax, que é um substrato orgânico produzido através de resíduos vegetais. E veja a diferença. Como o Plantimax tem mais composição, é mais rico, está ali a diferença do material. Então, mesmo na espécie medicinal, é interessante você saber o sistema de cultivo. Se aduba ou não aduba. Normalmente, em planta medicinal, se evita adubação química. Nós não temos nada contra, mas a população acha que adubo químico vai interferir, então todo o nosso plantio aqui é só em condições orgânicas. Olha um exemplo ali. Esterco de bovino e esterco avícola, desde que seja um esterco avícola mesmo, porque aqui na nossa região se vende muito esterco de galinha, mas é mais serragem do que esterco de galinha. Então, quando tem numa proporção igual, olha a diferença. Então, você observa ali, o zero é sem nenhum, é um substrato normal, simplesmente areia, terra, e ali com as dosagens do esterco bovino, o 3, 6, 9, 12, e assim mesmo com o avícola. E observe que, pela metade, o avícola, a resposta foi mais eficiente. Bem, isso aqui é uma vergonha para os brasileiros. Isso aqui é a ipeca, produzida lá na Costa Rica. O Brasil já foi um dos maiores exportadores na década de 60, 70, de raiz de ipeca para o mundo todo. O que é que fizeram conosco? Pegaram, assim como fizeram com a seringueira, levaram lá para a Malásia, também levaram a ipeca para a Índia. A sorte que a natureza nos protegeu. Quando chegou na Índia, o que é que aconteceu? A ipeca ela tem várias substâncias, vários alcaloides importantes. Os dois principais emetina e cefalina, onde a farmacopeia exige que a emetina seja superior à cefalina. Mais ou menos assim, tem que estar no mínimo 2%. 1,99 o outro e 0,2%. Pode ser 0,99 um e a outra 1,1. Ou seja, a emetina é sempre acima da cefalina. Quando chegou na Índia, ocorreu diferença. A cefalina passou a produzir mais do que a emetina. Aí a farmacopeia mundial não aceita. Foi a nossa sorte, porque senão a ipeca já estaria com certeza lá na Índia. Pois bem, então lá na Costa Rica, aqui nós temos 4 exemplos. A imagem superior à esquerda é do produtor pé duro, igual o nosso aqui, planta e deixa. Ele, como a Costa Rica está numa posição geográfica acima do nível, acima da linha
do Equador, bem lá no, já nos mais ou menos uns 3 graus acima da linha do Equador, então o sol lá não passa, como diz, bem no meio, como na nossa cabeça, como é aqui na nossa região de Belém. Macapá, a mesma coisa. Então, um pouco mais afastado. Então, eles abrem uma clareira na mata e não tem um sombreamento direto. O sombreamento, aliás, a luz do sol direta. O sombreamento é feito pelas próprias árvores que mantêm. Isso é uma técnica que eles usam. Pois bem, então esse aqui é o pé duro. Ele planta, ali tem peca misturado com mata. À direita já é o produtor que já produz realmente para a comercialização direita. Ele planta na mata, num sistema como eu falei para vocês, ele abre uma clareira e planta dentro da mata. Porque o sol não vai passar em cima, então não vai ter incidência da luz solar diretamente sobre a espécie. Aqui embaixo, nas duas figuras, é o produtor já tecnificado. Ele faz os canteiros direitinho, ele cultiva sob não só a floresta, como espécies florestais, mas também sobre cacau, principalmente lá na costa de planta muito cacau. Aqui na nossa região poderia ser sobre cupuaçu e outras espécies que possa produzir sombreamento. Então, observa a diferença. No canteiro, todo arrumado, e aí a gente realmente consegue vender num preço bom para a Bélgica. Próximo. Aqui é um plantio de capim-santo. Esse capim-santo não é cultivado aqui. O plantio dele não é aqui, na nossa região. Isso aqui é lá no sul de Minas. Então, veja que lá no sul de Minas, o capim-santo é cultivado para venda para as empresas que trabalham com plantas aromáticas. A colheita. Então, a colheita, os fatores a considerar: floração, época de coleta, folhas e flores, raiz e casca, vai depender de cada situação. A secagem, considerar sempre a temperatura de raiz é uma coisa, folha é outra. E a armazenagem, considerar a embalagem, o local e praga. Se você fizer a embalagem de maneira incorreta, então com certeza vai ter problema. Aqui é um sistema que nós desenvolvemos na penitenciária aqui na região de Belém. Então isso aqui é dentro de uma penitenciária. Aquela secador de bandeja com fundo de sombrite, então a gente coletava o material, secava ali e passava para outro tipo de secagem também lá na penitenciária. E aqui embaixo, na secagem de papel, era muito comum. Né? Nossos antepassados já conheciam esse tipo de secagem. Um secador caseiro, isso aí é uma caixa de isopor. Isso aqui foi inclusive um trabalho de especialização de uma estudante. A monografia dela foi fazer essa caixa aqui. Um método diferenciado para fazer secagem em pequena escala. Armazenar isso aqui é lá no Paraná. Lá eles cultivam muito, por exemplo, camomila, é no Paraná. Espinheira Santa em São Paulo. Isso aqui é a camomila. Então, ou a gente toma camomila, tudo é importado dentro do Paraná. Os nossos supermercados que vendem, as nossas drogarias, que vendem aquele sachêzinho, tudo vem do Paraná. Então, lá eles realmente cultivam para comercializar. Coleta do óleo e resina de copaíba. No ano de 1500 e mais um pouquinho na frente, eles furavam a água com alguma coisa e tiravam óleo. Depois o homem ficou inteligente e progrediu. Aí ele começou a usar o machado. Mas o homem ficou mais inteligente e começou a usar o motosserra. Aí ele pegava o motosserra e já derrubava logo e tirava o óleo. Acabou com a árvore. Então houve, né, campanhas mostrando como é que fazia, esse era o procedimento. E aí nós desenvolvemos essa técnica foi desenvolvida aqui. O que a gente faz? A gente pega a árvore e dá 2 furos. Se vocês pegarem uma lata de óleo e fizer um furo, o óleo tem dificuldade de sair. Quando vocês dão 2 furos, ele sai com menor pressão. Então a gente fura aproximadamente 1 metro de altura, de acordo com a pessoa que vai fazer coleta, e 50 centímetros acima faz o segundo furo e coloca um tubo PVC, de mais ou menos 10 centímetros, com uma rosca. Então, naquele furo, você introduz o tubo PVC para evitar de estar sempre furando a árvore. A árvore só vai ser furada uma vez. No método tradicional, hoje, o pessoal fura óleo. Toda vez que vai tirar óleo, fura a árvore. Imagina vocês tirando sangue e furar todo naquele mesmo local, né? Pois bem, então, com esse procedimento, a gente faz a coleta. A cada 30 dias, a cada 60, vai depender da espécie, da própria árvore, porque não existe assim. Se eu coletar óleo hoje, amanhã vai ter óleo. Às vezes nem vai mais produzir óleo. Vai depender
não é nem da espécie, é da árvore. Às vezes uma árvore, como aquela lá à esquerda ali, lá em cima, produziu menos óleo do que a do lado. Então não é o diâmetro também que vai definir. São vários fatores que se vem pesquisando para determinar isso. Então você quer tirar o óleo, vai lá na rosca, destampa, se tiver óleo sai, se não tiver, fecha e daqui a um período vai voltar novamente a fazer a coleta. O trabalho que a gente fez com o Copaíba foi o seguinte: a gente estudou durante 3 anos vários locais aqui no Pará e várias árvores. Mensalmente se fazia a coleta e mensalmente se fazia a avaliação das substâncias ativas. O que é que nós identificamos? Não existe diferença das duas principais, das espécies comerciais, não tem diferença nas substâncias ativas. A diferença está na concentração. E essa concentração também vai depender do período chuvoso. Aqui no nosso ambiente, quanto mais chove, menos produz óleo. Quanto menos chove, mais produz óleo também. Então foi mais ou menos as informações que a gente conseguiu obter. O uso ultrado, né? E assim por diante. Aqui um outro procedimento para a extração do óleo de andiroba. O óleo de andiroba, tradicionalmente feito, é totalmente errado. O que eles fazem? Coleta a semente, coloca para cozinhar, extrai a massa, aí uma vez não espera muito dia e coloca no sol, numa prensa, naquelas lâminas de alumínio, e o sol ajuda a tirar óleo, mas vai prejudicar depois não é nem o rendimento, é a qualidade do óleo. Então, pelo processo que nós desenvolvemos, o segredo é, coleta a semente, cozinha, 30 dias depois é que vai começar a fazer a extração. E como é que a gente faz? Então a gente desenvolveu, começando de baixo para cima, aquele ambiente que nós chamamos de uma casinha, porque o que identificou que para a extração do óleo nós precisamos de calor e sombra. Então, as mulheres aqui que já fazem corretamente, elas colocam a massa que elas obtêm na sombra. Tudo bem, só que precisa de calor. Então o método que a gente desenvolveu foi esse aqui. A gente cobriu com uma telha de basilite, em volta do ambiente colocou um plástico, uma lona preta, quer dizer, dá bastante calor e não tem luz direta do sol. A gente conseguiu reduzir de 30 dias tirando óleo para 15. Para esse método aí, para 10 dias. Conseguimos reduzir. E o rendimento dobrou. Depois nós desenvolvemos uma outra técnica, que foi, em vez de estar fazendo aqueles pães que eles chamam, aquela massa, e estar amassando na mão, que a pessoa fazendo isso durante 10, 20, 30 anos, depois fica com dificuldade de fazer esse movimento nos dedos. Então hoje a gente está fazendo extração usando aquela prensa que coloca o queijo, extrai e tira a água dali. Então a gente usa com 5, 7 dias, já conseguimos extrair todo o óleo. Bem, dizer que índio sabe fazer as coisas não é bem assim, não. Aquele pessoal que vocês estão vendo ali, de capacete, tudo é índio, tudo de capacete. Então a gente saiu um dia daqui de Belém, fomos para Itaituba, resumindo, a gente foi para as cabeceiras do rio Tapajós, lá na fronteira com a Transamazônica. Esses índios são chamados de índios apiacás. A gente foi mostrar para os índios como é que extraiu o óleo de Copaíba. Pois bem, quando nós estávamos mostrando como é que fazia isso para eles, chegou, lá não chama de chefe, é líder. Também era cacique, não, agora tudo é líder. Aí o líder chegou e disse, olha, na hora que o senhor for tirar o óleo, não pode olhar para cima, senão o óleo sobe. Ele não desce. Aí eu digo, não, o meu vai descer. Aí fica, vai, não vai. Resumindo, conseguimos extrair o óleo e pedir para todo mundo olhar para baixo. Eu disse, se vocês olharem, o óleo vai voltar para dentro. Tem que olhar para baixo para descer. Aí conseguimos tirar o óleo. O líder lá disse que não podia olhar. Quando nós tiramos o óleo, eu perguntei, viu como deu certo? Aí ele respondeu assim para mim, foi sorte. Que era a sorte da gente, né? Pois bem, mas olha o que acontece. Aquele povo ali, eu estou falando para eles o que ia acontecer no dia seguinte, e lá atrás, bem lá atrás, tem uma televisãozinha. Ali, bem aí. Estava passando aquela novela Caminhando para as Índias, não tinha uma novela com esse nome? Mais ou menos isso. Quando eu estou explicando para eles, vai começar a bendita novela. Aí eles disseram, desculpe, doutor, nós vamos agora assistir nossa novela. Viraram de costas para mim e eu fiquei também assistindo novela, lá até 10h20 mais ou menos esse dia. Porque eu falei, para que trazer televisão para índio aqui? Olha que complica.
Então, só para dar um exemplo, né? Aí depois de 10h30, mais ou menos, que eu voltei a terminar a minha palestra lá para os índios. Então, é mais ou menos o que acontece. Então, dizer que a gente sabe não é bem assim, não. Tem certas coisas que ele não conhece. A gente, às vezes, leva a informação também. Aprende com ele, mas também consegue trocar informações. Aqui é só conservação, pode fechar aí. Aí são meus netos, isso aí. Bem, então, gente, essa foi a apresentação da aula. A resenha que vocês vão fazer não é praticamente dessa aula, já o assunto vai estar disponível lá para vocês. Então, vocês aqui de Belém, vocês têm até 8 horas da manhã para entregar, a hora que eu sair lá da Embrapa, e nos outros estados vocês encaminham, então, para os responsáveis pela disciplina em cada local. Alguma pergunta? Vou abrir para a pergunta agora, a gente pode começar com a pergunta aqui no auditório e depois para os outros, dos outros estados. Não. A primeira pergunta que fizeram aqui, qual é a principal doença das mulheres bonitas? Não é celulite, porque todo mundo já sabe disso. Toda mulher praticamente tem, né? Quase todas têm. Então não é celulite. A principal doença das mulheres bonitas, alguém aí que está ouvindo vai responder? Eu vou aguardar mais um pouquinho para dar a resposta. Elas estão preocupadas mais com a celulite aqui, ó. Como é seu nome? Ó, a Tiara, ela está perguntando se todos esses conceitos que nós falamos está relacionado com as plantas alimentícias. Sim, porque no processo de coleta e conservação o procedimento é o mesmo. Na alimentação um pouco menos, porque você não está preocupado com a atividade principal para tratar de uma doença, você está preocupado mais com a alimentação, é mais ingerir. Mas os outros cuidados, eles são os mesmos, né? Só a diferença é mais na substância, que é mais importante. No uso medicinal cosmético, você é preocupado com a atividade principal daquela substância. Embora também na alimentação, essa substância e outras, são os minerais principalmente. Por exemplo, nós temos uma espécie chamada de Ora pronobis. Ela não é da nossa região, ela é mais lá do nosso de Minas Gerais. Então, ela é a principal espécie hoje no cardápio alimentar daquela região. Porque o Ora pronobis é uma planta que tem 23% de proteína nas folhas. Tem mais do que a própria soja. Aí, não vamos comer folha? É para comer folha mesmo. Só que lá o pessoal faz os pratos. Então, do jeito que a gente trata a couve aqui, refugada, eles também pegam a folha lá e faz refúgio e come. Faz bolo, faz doce, e pode comer in natura. Na nossa visita na sexta-feira, na outra sexta-feira no campo, a gente vai conhecer o Ora pronobis, vocês vão ver que a gente vai comer folha normal. Uma folha bem jovem, né? Mas o principal realmente ali é a parte alimentar voltada principalmente para os minerais, né? Se a planta é rica, ou outros alimentos também, como proteína e assim por diante, né? Ó, a pergunta aqui agora é sobre o jambu. O jambu é conhecido aqui na região, é muito usado o quê? No famoso tacacá, o pato no tucupi. Na época do nosso sírio, é um dos principais alimentos, o mais consumido aqui é o jambu, como uma planta condimentar. Então ele tem aquele gosto famoso, do famoso treme-treme, né? É aquela sensação. Ele, na verdade, como um condimento, ele estimula, né? Dá mais ou menos isso. Já existe outros usos, né? Dado pelos quilombola. Aquele treme-treme, ele influencia no uso, vamos chamar assim, uso sexual. As quilombola usa. Usa a folha como treme-treme, aí treme-treme com treme-treme lá, dá um treme-treme danado. Então é mais ou menos, não sei se vocês entenderam, mais ou menos assim. Então nós também tem esse uso. É um conhecimento tradicional que falta, na verdade, aplicação científica, né? Para ver se realmente... Não, mas se elas dizem que usa e dá certo, então deve dar certo mesmo, né? Chamo que é afrodisíaco. Só que é um afrodisíaco de passagem, e não de
Isso é de usar VV oral, né? Porque senão todo mundo mata HK, sai adoidado aí. É uso tópico, isso mesmo. A pergunta é sobre se existe outra técnica de conservação. Sim, só que a gente vai falar na terceira aula. Então, a primeira aula é cultivo, né? A aula da manhã vai ser caracterização e uso. E na terceira aula nossa que vai ser na sexta-feira, então a gente vai falar sobre conservação. BAG, documentação. Mas só para dar uma dica, já, além desse tipo de conservação que eu falei, a gente vai falar de conservação in vitro, criopreservação, conservação no próprio habitat, e assim por diante. Então, na terceira aula, a gente vai explorar essa parte de conservação. Como já está ali, qual é a principal doença? Já vou adiantar. Então, a principal doença das mulheres bonitas se chama de anorexia. Quem é mulher bonita? Não são as modelos? Toda modelo, segundo isso, são mulheres bonitas. Então, a modelo, essa doença é bastante complicado para ela, porque ela não pode ver alimento. Então, provoca vômito. Então, já existe um produto hoje no mercado, principalmente na Europa, a base da IPECA, de emetina, que é onde elas podem comer à vontade e não vai provocar vômito. Então, a principal doença é essa, é a anorexia. Ó, com relação ao uso da raiz, vai depender, logicamente, da espécie que a gente está usando. Se você vai usar a raiz como um fitomedicamento, então você vai usar através de um chá, por exemplo, um chá de decocção. É nesse momento, esse tipo de chá que a gente fermenta. Vai ferver a água. No difusão, não, ninguém ferve água. A gente coloca para até uma temperatura e depois retira e coloca sobre o material. Na raiz, não. Porque é o material mais tenro. Né? Raiz, casca, todos é através da decocção. Quando é que eu posso usar uma raiz? Aí é mais complicado. Raiz e casca é mais complicado do que folha. A folha, eu olho para uma planta e vejo um ramo que não está florando, que tem essa possibilidade. Mas casca e raiz não. Basta simplesmente um ramo de uma planta estar florando ou frutificando, eu não posso mexer na raiz e casca porque tudo vai passar por ela. Então, eu só posso gerar raiz e casca para fazer um produto quando a planta 100% não está florando nem frutificando. Para comparar esses metabólicos primário e secundário com a técnica, na verdade a gente usa mais isso para os secundários. Porque é o secundário que é a substância de defesa. Na verdade, as substâncias secundárias são defesa da própria planta. Por isso que elas produzem flavonoide, alcaloide e assim por diante. Na verdade, é uma defesa do vegetal. Quando ele é ameaçado por intempéries ou por uma praga, uma doença, ele produz substância. Por coincidência, essa substância tem uso prático para o homem, que seria, no caso, o uso medicinal. Mas a regra é essa. Para o secundário é seguir essa orientação. Né? Evitar de tirar o material na época que está florando, frutificando quando for folha, e se for casca ou raiz, do mesmo jeito. O plano de contínuo para conservar a planta, a gente vai falar disso na aula da sexta-feira. Senão eu vou estar adiantando a aula aqui. Então, na sexta-feira, o que é que você faz? Quem fez essa pergunta, por favor, repita ela na aula da sexta-feira. Mais alguma pergunta?
Ok, gente, então a gente vai encerrar. Lembrando que amanhã a gente vai ser o máximo de rigoroso realmente no horário para iniciar e terminar hoje, porque houve alguns contratempos no início, né? Mas tudo bem. E amanhã nós estaremos de volta naquele mesmo horário que está na programação. O horário de Brasília às 9 horas, que é o horário de São Luís e Belém, e nos demais estados, de acordo com cada localidade, 8 horas ou 7 horas da manhã. Então amanhã nós estaremos novamente aqui com vocês. Um bom dia para todos.